Então nós vamos Marcos 12, de 18 a 27. Estamos na terça-feira da Semana da Paixão, e a terça-feira foi marcada por um momento de grandes embates. A liderança religiosa queria a morte de Jesus, e todos estavam atacando Jesus. Vimos semana passada os fariseus e herodianos que tentaram colocar Jesus numa situação extremamente difícil diante ao Império Romano, bem como também diante ao povo, quando Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Hoje está diante de nós, o João Marcos nos traz aqui um terceiro grupo, o grupo dos saduceus. E da mesma maneira os saduceus querem a morte de Jesus. Jesus Cristo, ele é odiado pelas lideranças religiosas. É importante dizer que os fariseus e os saduceus são dois grupos religiosos, duas lideranças dentro do judaísmo do primeiro século, e eles não eram um grupo amistoso, ao contrário, eles discordavam em vários pontos. Eu quero trabalhar com os irmãos acerca daquilo que os saduceus tentaram colocar Jesus à prova, e querendo colocar em descrédito Jesus como mestre, como rabi, e querendo colocar não somente a pessoa de Jesus em descrédito, mas sobretudo também o ensino acerca da vida eterna, da ressurreição após a morte. Então vamos orar. Quero convidá-los a fechar seus olhos, preste bastante atenção, e após a oração vamos ler o texto e fazer a exposição do mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai bendito, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que a Tua igreja se coloca diante da Tua face nesse momento para ouvir a voz do Senhor por meio da exposição da Tua palavra. Ó Pai, que o Senhor me use como instrumento fiel a pregar a palavra do Senhor à Tua igreja. E, ó Deus querido, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Sua voz. Ó Deus querido, é aquilo que o Senhor quer nos tratar, aquilo que o Senhor quer nos moldar, que nós, ó Pai, possamos essa noite reconhecer, confessar ao Senhor, ó Deus, aquilo que temos errado, aquilo que temos pecado, nos arrependermos e crermos, ó Pai, no Teu Evangelho, seguimos fielmente ao Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, por esse momento tão precioso que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Marcos 12, 18 a 27. Acompanhe a sua Bíblia. Então, se aproximaram dele alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixando uma mulher sem filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma, o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus lhes respondeu: acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ao ressuscitar, os mortos não se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés a passagem em que se fala da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. Grande é o vosso erro. Quando nós ouvimos essa declaração de Jesus, grande é o vosso erro, eu lhe pergunto, qual foi ou qual é o pior erro que você pode cometer em sua vida? Qual é o pior erro que uma pessoa pode cometer em sua vida?
Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que todos nós erramos. Como se diz, errar é humano, não é? E essa é uma justificativa muito plausível, nós recorremos sempre que é necessário. Todos nós sabemos disso. No entanto, Jesus ele está aqui nessa declaração denunciando, apresentando um erro muito grave. Jesus ele está tratando com os saduceus e está lhes dizendo: grande é o vosso erro. Eu lhe pergunto, que erro é esse? Que erro é esse? Jesus falou: grande é o vosso erro. Que erro Jesus está tratando? Qual foi o erro que os saduceus cometeram e os conduziram ao juízo, os conduziram à condenação eterna? Amados irmãos, eu tenho certeza que esse tema lhe interessa, como me interessa também. E é preciso, portanto, que nessa noite nós venhamos refletir qual é o pior erro que você pode cometer em sua vida. Qual é o grande erro que Jesus está denunciando e conduz à condenação eterna? Qual é esse grande erro que eu e você não podemos cometer em nossa vida? O que eu quero que você entenda nessa noite, o que eu desejo que você leve consigo para a sua casa, e a grande ideia da mensagem dessa noite é: o desprezo às Escrituras e ao poder de Deus se constitui num grande erro. Uma pessoa que despreza a palavra de Deus, uma pessoa que despreza o poder de Deus, isso se estabelece como um grande erro. Amados irmãos, vejamos o texto, capítulo 12, versículo 18 a 23, nós temos aqui os saduceus. O desejo dos saduceus é ridicularizar Jesus, questionando acerca da doutrina da ressurreição. Os saduceus estão com um propósito muito claro: nós vamos ridicularizar, nós vamos expor que esse Jesus, ele é uma farsa. Ele não é mestre coisa nenhuma, ele não é rabi coisa nenhuma, ele está extremamente equivocado naquilo que ele ensina, naquilo que ele faz, naquilo que ele diz que ele é. Os saduceus, eles queriam, assim como os fariseus e os herodianos, a morte de Jesus, porque Jesus Cristo se constituía como uma grande ameaça à sua popularidade, ao status quo que eles possuíam. Versículo 18, olha novamente. Então se aproximaram deles alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. A primeira questão, irmãos, importante a considerarmos essa noite é aquilo que João Marcos está nos mostrando. Ele mostra aos romanos do primeiro século, a igreja que está em Roma antes que o imperador Nero a incendeie. E é interessante olhar como João Marcos escreve, porque ele explica. Ele está escrevendo para cristãos gentios, não judeus, e ele diz que os saduceus não criam na ressurreição. É muito legal isso, porque o público a qual João Marcos se direciona eram de pessoas que talvez em sua grande maioria não conhecesse com detalhes acerca do sistema religioso judaico do seu tempo. Então ele explica: os saduceus dizem não haver ressurreição. A pergunta é: quem eram os saduceus? É interessante, irmãos, olharmos para isso, porque os saduceus, eles eram um grupo religioso muito importante, um partido religioso e político muito importante no primeiro século dentro do judaísmo. Os saduceus, eles vinham de uma linhagem sacerdotal que remetia a mais de 1000 anos. Os saduceus, eles são descendentes do sacerdote Sadoc, ou Zadok. Esse sacerdote, ele atuou no tempo do rei Davi e o seu filho Salomão. E o sacerdote Sadoc teve uma grande importância no exercício do ministério sacerdotal no tempo do rei Davi e Salomão. E a sua descendência, ela está sendo preservada ao longo de séculos. São pelo menos 1000 anos. Os saduceus, eles tinham uma importância dentro do sistema religioso judaico. E então, como descendentes do sacerdote Sadoc,
que eles eram também sacerdotes, e com isso tinham poder dentro da nação de Israel. Eles tinham privilégios, eles tinham autoridade, eles tinham prestígio. E aqui no tempo de Jesus Cristo, nesse sistema que foi fortemente influenciado pelo Império Romano, esse sistema influenciado pela cultura daquela época, a cultura helênica, todas essas relações aí, todas misturadas, o Império Romano dominando toda aquela vasta região. Nós temos os saduceus como um grupo muito importante, e a característica dos saduceus ao longo dos séculos foi de um grupo religioso, político, que tornou-se liberal. Os saduceus, eles tinham uma veia liberal na prática religiosa do culto. Eles introduziram no culto, eles introduziram na fé judaica, eles se prostituíram. Os irmãos leram o boletim lá do culto? O boletim está aqui. Os irmãos têm aí o texto de Oséias. Esse texto de Oséias que os irmãos viram no boletim, nós colocamos, foi com esse propósito. Muito obrigado, irmão. Esse propósito de mostrar lá em Oséias, o profeta Oséias, denunciando o pecado não só do povo, mas denunciando o pecado da liderança religiosa já em seu tempo, séculos antes de Jesus. Certamente entre esses sacerdotes estavam os descendentes, aqueles que eram da linhagem de Sadoc. Irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eles eram, sim, privilegiados, eles tinham, sim, uma linhagem sacerdotal, eles, no entanto, não zelaram pela palavra de Deus. Os saduceus, eu estava fazendo essa escrever errado, mas os saduceus, quando eles, ao longo da sua história, da sua caminhada, eles tomaram uma postura de não conservar a fidelidade às Escrituras, mas caminhando para o liberalismo, como disse, um sincretismo religioso dentro da nação de Israel. E é muito importante reconhecer que, na verdade, os saduceus não se importavam com a lei de Deus, eles não se importavam com a lei de Deus. O que eles se importavam era com o conforto próprio, o que eles se importavam era com os status que eles possuíam, o que eles se importavam era estar bem com o povo de Deus, com o povo de Israel. Qualquer coisa que ameaçasse, qualquer coisa que o povo desejasse, eles se amoldavam ao povo, aos desejos do povo, à vontade do povo. Eles não eram fiéis à palavra de Deus. Mas, no entanto, eles se vangloriavam. Nós somos fiéis à lei. Nós somos fiéis. E outra coisa, os saduceus, eles davam maior ênfase. Não era aos livros poéticos, não era aos livros proféticos, ao restante do Antigo Testamento, mas eles davam ênfase somente ao Pentateuco, à Torá, aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eles se gabavam disso. Nós somos doutores da lei, nós defendemos a Torá, nós defendemos o Pentateuco. E aí, irmãos, os saduceus, além disso tudo, eles não se importaram com a vontade de Deus, eles não se importavam em agradar a Deus, eles tinham desprezo pela palavra de Deus, e esse desprezo pela palavra de Deus os conduziu a diversos erros. Dentre eles, não acreditar na ressurreição de mortos, na ressurreição corpórea. Então, é importante entender nessa noite que o desprezo às Escrituras e ao poder de Deus se constitui num grande erro. O que eu quero que nessa noite nós compreendamos, uma verdade muito importante, é que se você desprezar o que Deus diz em sua palavra, você estará cometendo um grande erro em sua vida. Portanto, não despreze a palavra de Deus, não despreze o estudo sistemático, sério, um estudo devocional, buscando entender a palavra e colocá-la em prática, o que o texto está me dizendo, o que isso significa, o que eu devo fazer. Amados irmãos, se você desprezar o que Deus diz em sua palavra sobre o namoro e o noivado, se você desprezar o que Deus diz sobre pureza sexual, se você desprezar sobre aquilo que a palavra de Deus fala sobre bebida,
sobre drogas, uso de drogas, se você desprezar aquilo que a palavra de Deus diz sobre como se deve usar a nossa língua, se você desprezar aquilo que a palavra de Deus diz sobre pureza sexual, se você desprezar aquilo que a palavra de Deus diz sobre honrar pai e mãe, se você desprezar aquilo que Deus diz sobre pais, criem seus filhos na disciplina do Senhor, se você desprezar aquilo que Deus diz sobre a sua postura no local do trabalho, se você desprezar aquilo que Deus diz acerca de que um dia eu e você teremos contas a Deus, prestaremos conta ao Senhor, se você desprezar o que a Bíblia diz acerca da realidade de que o pecado humano conduz a condenação e é portanto necessário arrepender-se e crer em Jesus Cristo como único suficiente Salvador, se você desprezar todas essas questões, é importante que você entenda, você está cometendo um grande erro na sua vida. Nós não podemos, amados irmãos e irmãs, desprezar a palavra de Deus. Se você sabe que as suas decisões, se você sabe que os seus pensamentos, se você sabe que a sua forma de agir está sendo contrária àquilo que a Bíblia diz, meu amado irmão e irmã, arrependa-se agora. Confesse isso a Deus. Fale ao Senhor, Senhor Deus, eu estou desprezando aquilo que a tua palavra diz. Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoe-me, Pai. Ensina-me, Senhor, a andar em seus caminhos e ser fiel à tua palavra. Porque, Deus, eu não posso cometer o mesmo erro que os saduceus cometeram, porque eles desprezaram a tua palavra. É muito importante, meus amados irmãos e irmãs, percebermos isso. Jesus, ele era uma grande ameaça. Jesus, ele estava sendo atacado por todos os lados na terça-feira da paixão. Os fariseus, os herodianos e agora os saduceus. Os saduceus queriam ridicularizar o Senhor Jesus diante de todo o povo. Os saduceus, eles viram os fariseus e os herodianos tentando colocar o Senhor Jesus numa situação extremamente delicada diante ao povo, diante ao império. No entanto, os saduceus viram que os fariseus e os herodianos fracassaram. Então, o que eles fizeram? Nós vamos mostrar agora, nós saduceus, que nós somos mais competentes que os fariseus e herodianos, e nós agora sim vamos ridicularizar Jesus. Nós vamos ridicularizar Jesus. Nós queremos a morte de Jesus. E como é que eles fazem isso? Está aí nos versículos seguintes, mas eles usam de um recurso antes de lermos Marcos. Os saduceus, eles vão usar a lei de Deus. Não parece Satanás, né, tentando Jesus? Usando a palavra para tentar Jesus. O que os saduceus vão fazer? Qual que é a estratégia dos saduceus? Eles vão usar a própria lei como tentativa de ridicularizar Jesus e seus ensinos. Os saduceus, eles chamam Jesus de mestre, mas o objetivo deles é ridicularizá-lo. Olha o versículo 19 na tua Bíblia. Mestre. Eles não reconheciam Jesus como mestre. Eles queriam mostrar que Jesus Cristo era uma farsa. Eles tentam ridicularizar Jesus e seus ensinos diante de todos. E os saduceus, eles usam o Pentateuco, a lei. Deuteronômio, abra lá em Deuteronômio, por favor, capítulo 25, versículos 5 e 6. O que os saduceus vão usar é a lei do levirato. A lei do levirato. Deuteronômio 25, 5 e 6. O propósito, amados irmãos, da lei do levirato era suscitar uma descendência em nome do falecido e permitir que o nome e a linhagem da família tivesse continuidade. Olha o que diz Deuteronômio 25, 5 e 6. Se dois irmãos morrerem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, estão acompanhando comigo? A mulher do falecido
não se casará com um estranho. Olhe bem, a lei do levirato. A mulher do falecido não se casará com um estranho, alguém de fora. Seu cunhado se casará com ela, cumprindo seu dever de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der perpetuará o nome do irmão falecido, para que o nome dele não se apague em Israel. A lei do levirato foi estabelecida por Moisés, certamente com vontade de Deus, para que se suscitasse uma descendência para aquele que deixou a esposa viúva e sem filhos. É uma lei de Deus. E se essa lei fosse desprezada, haveriam punições. A pessoa ela seria mal vista. Portanto, não poderia ser ignorada essa lei em Israel. No versículo 7 ao 10 mostra que a desobediência a essa lei não era bem vista. Por isso, eu só cito, não vamos ler, porque o objetivo não é detalhar acerca da lei, mas é tornar conhecido aos irmãos. Então, aquele que não cumprisse essa lei seria mal visto. Então, qual é o propósito de se estabelecer essa lei? É suscitar uma descendência e também de modo que a viúva de filhos não ficar, a viúva e também não sendo mãe, não ficasse desamparada. Era uma lei que Deus estabeleceu. E os saduceus, eles usaram essa lei para ridicularizar o Senhor Jesus. Agora voltemos para Marcos 12. Olha na sua Bíblia em Marcos 12, 19. O que os saduceus estão fazendo? Versículo 19. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixando mulher sem filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Ele está citando o texto de Deuteronômio 25. E agora, olha o que os saduceus disseram mais. Aqui eles estão criando uma possibilidade. Nós sabemos se é uma história real, mas ou se é uma possibilidade. Eles estão aqui, um caso hipotético, uma história. Eles disseram, havia 7 irmãos, acompanhem comigo. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu. Eles estão usando a lei do levirato. E aí, amados irmãos, eles contam uma história que é muito improvável, mas, no entanto, é uma história, é um fato que poderia ser considerado. E agora, Jesus, como é que fica? Não é? E agora, como é que fica? Eles contaram a história, agora é o checkmate. Qual é o checkmate? Versículo 23. Olha o 23. Na ressurreição, olha a sagacidade. Na ressurreição, os saduceus acreditavam em ressurreição? Não acreditavam. Eles querem pegar Jesus. Eles querem que Jesus Cristo fique numa situação extremamente difícil e não saiba como resolver. É muito possível que os saduceus usassem essa história com os fariseus. Os fariseus criam a ressurreição, os saduceus não. Então ele diz, versículo 23, na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Amados irmãos, o que os saduceus eles querem ao contar essa história, de duas uma, ou Jesus negará a doutrina da ressurreição, ou Jesus negará a Torá. Então, ele não é mestre coisa nenhuma, ele não é rabi coisa nenhuma, ele não tem autoridade coisa nenhuma. Eles colocam Jesus nessa situação para que ele negasse a ressurreição ou negassem a Torá. E os saduceus, eles jamais imaginariam a resposta que Jesus haveria de dar. E aqui nós vemos algo muito importante para a nossa vida. Na nossa vida,
vida, nossa caminhada, nos conflitos dentro do lar, nos conflitos do nosso trabalho, do nosso dia a dia, quantas vezes estamos em situações difíceis, nós não sabemos o que fazer. O que nós precisamos fazer, amados irmãos? Pedir sabedoria a Deus, orar ao Senhor. Senhor Deus, eu estou lidando com uma situação difícil na minha vida. Eu estou lidando com uma crise séria no meu casamento. Eu estou lidando com uma situação complicada no meu local de trabalho. Senhor Deus, eu não quero negar o Teu nome. Dá-me sabedoria, Senhor. Nós podemos orar pedindo a Deus sabedoria, porque o Jesus Cristo é o Deus de toda a sabedoria. E a sabedoria do Senhor Jesus está muito claramente mostrada a todos nós na palavra de Deus. Então, meu amado irmão e irmã, aquilo que lhe falta sabedoria, dobre os seus joelhos, olha ao Senhor, peça a Deus, Senhor, dá-me sabedoria, Senhor, eu quero ser obediente à Tua palavra, eu quero fazer a Sua vontade, eu quero fazer aquilo que lhe agrada, mesmo que isso significa perdas em minha vida. E aí então, Jesus, com toda a sabedoria, Ele trata o assunto. E aí, amados irmãos e irmãs, versículo 24 a 27, o que Jesus vai fazer é tremendo. Assim como aquilo que Ele fez com os fariseus e os herodianos, e aquilo que Ele faz com os saduceus, é impressionante. E Jesus Cristo, Ele não topa. Jesus Cristo, Ele vai direto, Ele mostra o grande equívoco, o erro dos saduceus. Versículo 24 a 27, Jesus expõe a ignorância dos saduceus acerca das Escrituras e do poder de Deus. Jesus não havia. Ele está declarando o juízo, o erro dos saduceus, mostrando que estava em caminho, que eles estavam em morte. Olha o 24. Jesus disse, respondeu: acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Não, Jesus é preciso, ele é direto. Jesus, aqui com essa fala, os colocou diante do povo, porque o povo está vendo. Aqui não é uma conversa dentro do quarto, não. Aqui é meio da rua, todo mundo parando, olhando e vendo. Lembremos que no dia anterior, Jesus está no templo, no pátio do templo. O povo todo está vendo. Jesus não é assim, não. Jesus aqui, ele expõe os saduceus ao ridículo. Os saduceus aqui são envergonhados por Jesus. Jesus Cristo aqui, Ele está mostrando o erro dos saduceus. E qual é o erro? Vocês não conhecem as Escrituras, e eles se gabavam de conhecer as Escrituras. Vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês se gabam de conhecer a Torá, mas não a conhecem. Por que Jesus disse? Porque se eles conhecessem, eles não diriam o que estavam dizendo. Se conhecessem as Escrituras, eles saberiam que Deus é todo-poderoso e pode sim ressuscitar mortos. O que Jesus está mostrando é que o texto de Deuteronômio 25, que nós lemos daqui a pouco, não se aplicava à vida vindoura. O que Jesus Cristo está mostrando, portanto, é que a história que eles inventaram ou não sabemos, mas aquela história que está sendo apresentada é totalmente inútil. É inútil. Eles estão querendo colocar Jesus numa situação difícil, mas estão colocando-se a si mesmo nessa situação difícil. Eles estão passando vergonha. O que Jesus Cristo, amados irmãos, está trabalhando aqui é que eles não conheciam nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí nós olhamos no versículo 25, olha o que Jesus explica no 25. Ao ressuscitar, os mortos não se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. E aqui Jesus Cristo fala que era aquilo que para eles era inconcebível. Os saduceus tentaram colocar Jesus numa situação difícil usando a ilustração do casamento, a lei do levirato. Eles tentaram colocar Jesus numa situação delicada usando o casamento, mas o Senhor Jesus, Ele refuta, Ele corrige, Ele mostra o ensino verdadeiro acerca do assunto. Ele vai dizer: os mortos não se casam, nem se dão em
casamento. Pelo contrário, ao ressuscitar, os mortos não se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. O que Jesus Cristo aqui está ensinando, amados irmãos e irmãs, aqui, após a morte e a ressurreição, não haverá mais casamento. Não haverá mais casamento. O que Jesus aqui está fazendo é menção daquilo que eles não acreditavam. Os saduceus, o apóstolo Paulo lá em Atos, vai falar que os saduceus não acreditavam na ressurreição e nem em anjos bons, nem em anjos maus. Os saduceus erram porque não conhecem as Escrituras, não conhecem a Torá toda, como diziam acreditar, conhecer, porque na Torá nós temos a revelação bíblica acerca de seres angelicais. Não conhecem porque estavam aplicando o texto bíblico da maneira errada. E aí, amados irmãos, Jesus está falando então que após a ressurreição não há mais casamento. Isso é muito importante. No céu não haverá mais marido e mulher. No céu não haverá mais desejo nem prazer sexual. No céu não haverá mais reprodução. O casamento foi estabelecido, criado por Deus para que seja vivenciado nessa vida terrena. Na vida celestial não haverá mais essa realidade. Na vida celestial será aquilo que somos em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo. Nós nos saudamos uns aos outros como irmãos. Lá no céu, nós não experimentaremos mais as aflições da vida conjugal. Nenhuma aflição mais haverá no céu, não é isso? O que a palavra de Deus nos fala lá em Apocalipse. Apocalipse nos fala que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, porque as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Amados irmãos, como é precioso isso. Agora uma questão importante. O seu cônjuge hoje não vai ser mais seu cônjuge no céu. Então cuide bem do seu cônjuge agora, aqui na terra. Cuide bem do seu esposo, da sua mulher. Cuide bem dos seus filhos, de seus pais aqui na terra. Porque depois que morrermos, lá não seremos mais marido e mulher. Não será mais pai e filho. Mas lá no céu seremos todos irmãos. Se você quer tratar bem, trate bem agora. É muito importante isso, irmãos. Enquanto temos vida, não deixe para depois. Não deixe para se reconciliar com o seu cônjuge. Não deixe para lamentar os seus erros depois que o seu cônjuge morrer. Conserte agora o que está errado. Endireite agora os seus caminhos. Tenha um casamento feliz agora. Tenha um relacionamento saudável agora. Permita que o seu relacionamento conjugal seja exemplo para os seus filhos e filhas. De modo que seus filhos possam olhar para vocês como pais, para nós como pais vivermos. Eu quero ter um marido, eu quero ter uma esposa como meus pais têm. Eu quero que o meu marido seja como meu pai. Eu quero que minha mulher seja como minha mãe. Infelizmente, queridos, perdemos a oportunidade tão preciosa de a nossa vida aqui na terra, que é tão transitória e tão curta e passa tão rápido. Nós perdemos a oportunidade de deixarmos um legado de paz, um legado de amor, um legado de perdão, um legado de reconciliação, um legado de graça aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos. Depois que morrer, acabou. Não há mais o que fazer. Não adianta chorar depois que morreu. Então, se tem que consertar, conserte agora. Viva bem agora. É muito importante isso, irmãos. É muito importante. Valorize o seu cônjuge. Todos nós temos pecados, todos nós temos erros. Perdoe. Conserte os problemas, não perpetue. Então Jesus está falando, ao ressuscitar, os mortos não se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. E é interessante observar que Jesus fala o quê? São como os anjos nos céus.
Observem bem, nós não seremos anjos. Ok? Não seremos anjos. Mas o que Jesus está falando é, seremos como os anjos no céu. Então no céu não há aquilo que na terra há da vida conjugal. No céu não há reprodução. O que é muito importante entendermos, amados irmãos e irmãs, é que no céu nós seremos criaturas humanas. Seremos criaturas humanas sem pecado. Seremos criaturas humanas sem ódio, sem rancor, sem amargura, sem tristeza. No céu, nós desfrutaremos da comunhão em toda a sua beleza e grandeza. No céu, poderemos olhar uns para os outros e nos alegrarmos uns com os outros, sorrirmos, louvarmos a Deus. No céu, poderemos viver todo o potencial para o qual fomos criados por Deus. Nós devemos anelar o céu. Lá é a nossa pátria celestial. Lá nós teremos um corpo glorificado. Lá nós viveremos eternamente. Como é bom, irmão, sabermos disso. Por isso que o Senhor Jesus fala no versículo 26. Olha que impressionante. 26, acompanha a sua Bíblia. Quanto aos mortos ressuscitarem, e aí Jesus está corrigindo o outro erro dos saduceus. Quanto aos mortos ressuscitarem, não leste nos livros de Moisés, na passagem que se fala da sarça, como Deus lhe disse aqui? Jesus está citando o Êxodo, capítulo 3, salvo engano. Naquele episódio que Moisés está diante da sarça ardente. Se acabar a luz não tem problema, a gente continua. E Jesus fala assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas é o Deus de vivos. Aleluia! Obrigado, irmão. Vamos deixar